Boa noite, minhas amigas e meus amigos de Jiquié. Para mim é uma imensa felicidade estar aqui hoje à noite para compartilharmos com o público sobre a doutrina dos espíritos, doutrina consoladora, doutrina maravilhosa que sempre nos traz inúmeras possibilidades de reflexão. Para mim é uma grande alegria poder, pela primeira vez, falar à comunidade jequiéense, né? Porque realmente nunca tive essa oportunidade, a minha primeira possibilidade, e aqui estamos. Estou de tampão no olho por conta de uma questão de saúde, mas faremos, né, a nossa fala da melhor maneira possível. Deixa só eu colocar aqui o título da palestra para prosseguirmos. Ok. Pronto, comentário fixado. Boa noite a todas e a todos. Peço a gentileza que encaminhe para pessoas possivelmente interessadas, que possam ser beneficiadas por esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que, sem dúvida alguma, faz a diferença na vida das pessoas, na medida em que traz crescimento, traz reflexão. Então, peço que, caso possam, caso tenham a oportunidade, façam essa gentileza. Estou aguardando, conforme instruções que me foram colocadas, que uma pessoa adentre aqui, mas até agora não vi o nome da pessoa por aqui. Pronto, deixa eu ver se essa pessoa vai chamar. Eu estou aguardando uma pessoa entrar aqui. Estou vendo que uma pessoa fez a solicitação, mas não é a pessoa que me instruíram a aceitar. Então, por conta disso, estou ainda aguardando para podermos continuar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para esse momento de congraçamento, porque é um verdadeiro congraçamento. Falar de doutrina espírita é um congraçamento. Ah, Vanusa, tá bom. Tá bom, é para aceitar a Vanusa, porque me foi falado de uma outra pessoa. Deixa só eu. Ok. Me perdoe, é porque realmente eu estava achando que era uma outra pessoa que ia entrar. Seja bem-vinda, Vanusa. Ah, tá. Pronto, resolvido. Boa noite. Boa noite, Estamos tudo dando jóia, meu aqui caro? a nossa palestra da nossa querida Sege, em Jiquié. Hoje estamos com o nosso querido irmão Danilo Cruz, a quem eu já desejo melhoras, né? Já que ele mesmo falou que está com probleminha de saúde, um tampão no olho. Que Jesus restabeleça a sua saúde. Prezados irmãos e irmãs, nós hoje vamos iniciar nossa prece, ou a nossa live semanal da SEG, com a presença desse querido irmão que hoje está nos sendo apresentado, Danilo Cruz. Ele é natural de Jacobina, aqui na Bahia, mas atualmente está morando em Salvador. E ele é trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, que eu já conheci, já estive lá algumas vezes. Inclusive, eu participei da confecção da pomada Vovô Pedro, uma vez com a nossa querida Joselma. E ele atua na área de facilitador de cursos, ele é médium e palestrante. Queremos aproveitar essa oportunidade para fazer um convite especial, né, para o dia 21 de setembro de 2021, nesta terça-feira,
que teremos a palestra com o tema Doenças Kármicas, com o nosso irmão Nestor Fidelis, de Cuiabá, no Mato Grosso, e será transmitido pelo YouTube da sede de Jequié. E agora, como todo trabalho começa com uma leitura, depois uma prece, vamos fazer uma leitura preparatória deste livro maravilhoso, Sublime Libertação Levando Alívio, psicografado por Vindomar Coutinho, pelo espírito Bernardo Ferreira de Campos. E a mensagem, que é curtinha, não é tão longa, o título dela hoje é Inveja. É o item 9. Cuidado, muito cuidado. Cuidado com o errado desejo de ser e estar aquilo que ainda precisa conquistar. Lembre-se que o mundo engana a quem não sabe perceber o melhor lugar de estar. Já pensou nos problemas pelos quais a pessoa invejada por você passa? Possivelmente você poderia não suportar. Quer a fama? Cuidado com a lama, que por vezes está tão perto para quem há de tombar. Quer ser ídolo? Cuidado com o símbolo que pode engoli-lo, fazendo de você um ninguém. Quer ser aclamado? Faça sua parte na grandeza possível e verá que é grande na própria posição, sem precisar sofrer por aquele quinhão que pertence ao seu irmão. Por isso, não inveje, não. Dê graças a Deus e a Ele ofereça as suas mãos. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece inicial e logo após passar a palavra para o nosso irmão Danilo, que falará sobre doença terminal na visão espírita. Então, vamos à nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos para nos centrarmos em Jesus, trazê-lo para a nossa tela mental. Agradecer por toda a proteção que tem nos enviado. Agradecer por ser esse governador do nosso planeta e estar guiando tão bem essa humanidade. As falhas são nossas. De Jesus só vem o melhor. Então, Jesus, que tu e tua mãe, Maria Santíssima, possam estar sempre a nos proteger, hoje e por todo sempre. Danilo, a palavra é sua e a prece final também. No final, salvando no IGTV. Valeu? Muito obrigado e uma boa palestra. Querido, muito obrigado. Boa noite para você. Então, mais uma vez, cumprimento a todas e a todos, né, que estão aqui neste momento para conversar conosco, com muita satisfação, com muita alegria em poder falar dessa doutrina que nos consola e que amplia os nossos olhares. Novamente, dou as boas-vindas a quem está chegando. Fiquem à vontade, inclusive para compartilharem essa fala para outras pessoas. Falar de doença nunca é uma tarefa muito fácil. Quando nos dispomos a expor esse assunto, a detalhar esse tipo de tema, obviamente que estamos trazendo à baila um tema incômodo para as pessoas, em especial as doenças terminais, porque são doenças, como o nome está dizendo, que levam ao término, levam ao fim da existência corporal. Obviamente que esse fim tão evitado, tão aviltado, é chamado de morte. Mas a gente evita até esse nome. A gente evita, a gente prefere chamar de êxito letal, como eu já vi um determinado texto dizendo, né, no CAPS onde eu trabalho, uma colega colocou lá, alta por êxito letal, ou seja, a pessoa morreu e aí a gente não consegue lidar com o assunto e colocar de forma clara, dessa forma bem simples, alta por morte.
Não, a gente coloca outras palavras, porque essa palavra dói, essa palavra incomoda, essa palavra não é fácil de lidar. Então a gente cria mil e um tabus a respeito desse tema. Tanto é um tabu que a maioria de nós vamos ter um certo receio com relação às nossas próprias mortes. A gente é espírita e a gente sabe que já morreu várias vezes, mas ainda assim a gente tem medo de morrer. Ainda assim a gente continua trazendo o medo da morte como sendo algo perfeitamente conectado à nossa identidade. Não, isso faz parte de mim. E aí se apega ao medo da morte e se justifica toda vez quando o assunto volta à baila, dizendo que na verdade aquele é um aspecto seu, que é uma coisa da sua individualidade. E a gente se mantém com esse medo. Tanto é um tabu que quando a gente fala sobre isso, geralmente a gente fala de uma maneira que as pessoas evitam. Por exemplo, vamos lá. Qual é o contrário de morte? Aí as pessoas geralmente respondem em coro. Quando eu faço as palestras presenciais, as pessoas dizem vida. Contrário de morte é vida. Não, gente. Contrário de morte é nascimento. E nós que somos espíritas, talvez até ampliemos um pouco esse conceito e vamos à visão de que, na verdade, a encarnação começa durante a concepção. No momento da concepção, a encarnação começa a se processar. Então, ali na fecundação, na verdade, começa. E o término do processo seria o que a gente chama de morte, que é a cessação, né, biológica dos nossos órgãos. Então, por conta disso, a gente precisa se lembrar que o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é o início da vida, porque a morte é o fim. O início vai ser, no caso, no olhar espírita, a fecundação. É isso que a gente precisa ir aos poucos nos colocando para compreendermos a perspectiva de que a morte é só o fim de um processo perfeitamente natural. Mas a gente tem mil e um tabus. Dentro do olhar filosófico, nós vamos perceber que o ser humano é o único ser vivo que tem consciência da própria morte. Isso por si só já alarga um horizonte filosófico vasto que vai levar a inúmeros olhares sobre a nossa própria existência. Aí eu me lembro de alguns filósofos, os quais eu admiro bastante, como por exemplo Martin Heidegger. Ele vai colocar de uma forma muito clara que a morte é a possibilidade do fim das possibilidades. Ele vai levar à reflexão de que é possível que tudo acabe, que não dá para a gente atestar a realidade de que tudo vai acabar. Ele, sendo materialista, existencialista, vai ter esse olhar de que a possibilidade do fim é premente. E a possibilidade do fim das possibilidades. Então, esse olhar, nitidamente, vai gerar temor, gerar um medo. Ao ponto, inclusive, em que o próprio Martin Heidegger vai colocar que, na verdade, é a morte que atribui significado à vida. A morte confere significado à existência. Porque sem a morte, sem o término do processo, não daríamos um significado devido ao processo como um todo. Então, por isso é que momentos como esse nosso na noite de hoje nos trazem reflexões a respeito de como nós estamos vivendo a nossa própria vida.
É uma pergunta que volta e meia a gente precisa se fazer. Como eu estou conduzindo a minha existência? O que é essencial para mim? O que é crucial para a minha existência? O que é que realmente eu estou fazendo aqui? E, portanto, a partir dessa resposta, o como eu estou vivendo para que isso se realize? É crucial que eu me pergunte, que eu me questione, volta e meia, como eu tenho utilizado o tempo que me é legado em estar na Terra. E aí, quando a gente se depara com uma situação de enfermidade, uma doença, e uma doença grave, uma doença terminal, que é o que? A doença terminal? A noção de terminalidade tem a ver justamente com o fato de que nada mais pode ser feito, que não é mais possível restabelecer o processo de saúde dentro da lógica da medicina tradicional, da medicina clássica, da medicina científica. Não podemos mais fazer absolutamente nada. Aí está o momento de terminalidade. Você está frente à sua própria morte. Só que é o olhar espírita que vai alargar os nossos horizontes e vai nos fazer enxergar a doença como remédio. A doença passa a ser vista como um remédio. Olha que diferença, olha que alargamento dos horizontes nós temos quando passamos a enxergar dessa forma. A doença passa a ser vista não mais como um mal. E olha que eu não estou fazendo uma apologia à doença. Ah, vamos sofrer porque sofrer é bom, sofrer é maravilhoso. Vamos viver a doença com felicidade. Não é disso que eu estou falando. Não estou propondo aqui nenhuma lógica de positividade tóxica. Não estou fazendo isso não, tá? Claro, se você pega isso para você, traz para si e desenvolve dessa forma, da melhor forma possível, ótimo, maravilha, vai adiante. Daqui a pouco eu até vou falar de um comentário que no Livro dos Espíritos a gente pode inferir sobre positividade tóxica. Mas antes disso, é interessante que a gente se questione, né? O processo do morrer faz parte da vida. Faz parte da vida. Se a gente for lá, no Livro dos Espíritos, peguei aqui o exemplar do Livro dos Espíritos. Vamos lá na questão de número 68. E eu gosto de palestra espírita que instiga a curiosidade. Não é aquela palestra espírita que dá tudo mastigadinho, que me tira a necessidade de ir buscar a informação. Não, eu gosto de palestra espírita que me instiga a ir buscar. Aí, realmente, procurar informação. Como eu falo volta e meia nas minhas palestras, a questão de número 898 de O Livro dos Espíritos nos diz que o espírito puro tudo sabe. E se a gente está no processo de evolução para nos tornarmos espíritos puros, então está na hora de começar a estudar. Está na hora de começar a se debruçar sobre isso. Se a gente tem um olhar espírita sobre a vida, a gente sabe da necessidade e da responsabilidade que temos com relação ao nosso próprio aprimoramento. É o conhece a ti mesmo, mas eu também conheço o derredor ali. Você precisa conhecer. Lá na questão 898 está bem claro que se você estuda, você está mais capacitado a fazer o bem. Só por isso já é necessário estudar. Fora isso, o fato de que o espírito puro tudo sabe. Então, comece a estudar. Já que precisa saber tudo algum dia, está na hora de começar a estudar agora. Mas voltemos lá, a questão de número 68 de O Livro dos Espíritos, que diz de maneira clara, é uma das questões que tem a resposta curta, bem curtinha. É uma resposta direta, objetiva. Qual é a pergunta que a equipe de Kardec faz? Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A resposta é breve, é simples, é assim, ó, esgotamento dos órgãos. Ponto. É só isso. Esgotamento dos órgãos. Um dia isso vai acontecer. O esgotamento dos órgãos vai chegar.
E aí, está pronto para ser? Quando é que vai ser? Aí eu me lembro daquela passagem do livro I Fioretti, que é uma coletânea das lendas orais a respeito da vida de Francisco de Assis. É interessante que Francisco estava ajoelhado cuidando ali das plantas, das flores, falando de Jesus para as flores. Falando da grandeza, da grandiosidade, da graciosidade do amor do Cristo. Ele estava ali totalmente dedicado ao que ele estava fazendo. Aí chega, uma das versões diz que é Frei Bernardo, outra versão vai dizer que é Frei Boaventura, mas em qualquer uma das versões vem um frei da ordem franciscana, vem perguntar a ele, Pai Francisco, ele era chamado carinhosamente de Pai Francisco. Pai Francisco, se o senhor soubesse que ia morrer amanhã, o que é que o senhor faria? Aí Francisco, que estava ali com as mãos sujas de terra, porque estava cuidando das flores do jardim, olha para o Frei, olha para as plantas, olha para o Frei de novo, olha para as mãos sujas de terra, olha de novo para o Frei, abre um sorriso e diz: se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, eu cuidaria das flores. Ou seja, exatamente o que ele estava fazendo. Uma consciência translúcida, porque estava completamente inteiro ali naquele momento. Se fosse um de nós, muito provavelmente a gente responderia desesperado: ah, se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, eu ia fazer um testamento, eu ia consertar a goteira do teto, eu ia providenciar, ligar para não sei quemzinho para poder falar com ele, para poder morrer com paz no coração. Eu iria fazer com que meus filhos voltassem a se falar. A gente tem uma lista de coisas para fazer. Eu ia beijar na boca, eu ia viajar para Paris, eu ia fazer, ou seja, a gente tem um monte de demanda. Somos lacunas ambulantes. Não estamos inteiros no que estamos fazendo. No entanto, Francisco estava ali completamente inteiro, no aqui e agora, fazendo exatamente o que lhe cabia fazer. Ele estava verdadeiramente vivendo aquilo que cabia a ele viver. Ele não estava simplesmente, né, deixando para depois, empurrando com a barriga. Não, ele estava completamente focado na sua tarefa. Então por que a gente tem tanta dificuldade em fazer isso? Porque que tantas vezes nós vamos parar para pensar nisso apenas no momento de enfermidade, apenas com o adoecimento, que a gente realmente para pensar nos porquês da nossa vida, no que a gente está fazendo aqui, se a gente concluiu, né? Às vezes a gente tem esse tipo de coisa. Eu lembro que quando eu tinha 30 anos de idade, eu fui fazer um exame, primeira vez que eu fui fazer um exame cardíaco. Com 30 anos, lá vai eu para o consultório do Dr. Adolfo, era o meu médico cardiologista da época, para fazer um exame, para fazer uma consulta. Eu nunca tinha ido numa consulta. Como eu percebia que na minha família tinha pessoas com hipertensão, pessoas com problemas cardíacos, aí não deixei eu ir, né? Eu tenho já 30 anos. Isso aí já tem mais de 10 anos, eu não vou nem falar sobre isso para poder não denunciar a minha idade. Apesar de que eu não tenho nem problema com a minha idade. Mas aí o que é que acontece? Lá na consulta do doutor Adolfo, vou pedir para você fazer um eletrocardiograma. É ótimo, beleza, vamos lá fazer esse eletrocardiograma. Aí lá vai Danilo fazer o eletrocardiograma. O que é que acontece? A pessoa que estava fazendo, né, o médico que estava fazendo o exame, olhava assim para o papel, olhava para mim, olhava com as caras assim, fazendo, franzindo o senho, sabe? Aqui tudo franzido. Eu olhava assim, eu olhava para a cara dele tentando entender o que estava acontecendo. Ele olhava de novo, não sei o que, ia lá, mexia na máquina, voltava, pá, fazia de novo, olhava para mim, olhava.
Aí eu disse assim, "Ah, aconteceu alguma coisa? O que houve aí? Por que você está com essa expressão? Não, 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 tranquilo. Depois você vai mostrar o exame para seu médico e aí ele vai poder falar para você sobre o seu exame." E quando ele falou isso, eu já me senti realmente desconfortável com aquela situação, né? Já estava desconfortável vendo a expressão facial dele e naquele momento realmente eu senti o desconforto. Aí estava ali fazendo terminou o exame, eu fui esperando, né, o que é que teria acontecido. E aí saiu o resultado, eu peguei, na mesma hora, eu saí do consultório, do lugar onde eu estava fazendo o exame, abri ali na mesma hora e corri e fui pro Google. Na época já existia Google, né, pelo amor de Deus. E aí foi lá no Google ver o que é que eu tinha, porque a expressão facial do rapaz era tão densa que eu fiquei realmente preocupado. E aí eu tomei um susto. Tomei um susto com o que eu li a respeito do que eu tinha, porque havia inclusive prognóstico de que eu teria o que? Algo em torno de 6 meses de vida. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Naquele momento veio à baila tudo o que eu sempre vinha falando nas minhas palestras, porque eu faço palestra desde os 18 anos, então nessas horas é que a gente vê, né, como é que a coisa funciona realmente, é o impacto da coisa de lidar com a circunstância. E aí você via aquilo, aí eu olhei aquilo, eu fiquei assustado, e lá vai eu pesquisar mais a respeito e pesquisando. Eu lembro que eu reuni família para poder falar a respeito do que eu tinha, reuni para falar que eu tinha uma coisa séria, que eu ia ainda para a consulta com o médico. Tinha marcado a consulta, pedi para antecipar a consulta, não conseguiram. Aí era na outra semana, mas não tinha problema. Eu fiquei em paz de consciência. Eu disse: não, já que eu vou morrer, deixa eu ver o que é que eu preciso realizar, o que é que eu preciso fazer. Porque no fundo, eu percebi o quê? Que eu não tinha medo de morrer. O medo era de não ter vivido. É diferente, não é verdade, gente? O medo de morrer é uma coisa, medo de não ter vivido é outra coisa completamente diferente. Então, eu, com medo de não ter vivido, fui lá para a consulta com o doutor Adolfo. Doutor Adolfo pegou o exame, olhou, fez uma cara estranha assim, sabe, de quem. Aí me chamou, me auscultou, olhou de novo o exame, olhou e disse: olha, eu acho que tem algum engano aqui. Vamos fazer um outro exame e vamos refazer este. Aí ele me mandou fazer também um ecocardiograma com Doppler, além de repetir esse exame, e também colocou um exame de esforço para ver como é que eu iria me sair. Resultado, ficou constatado que a máquina do primeiro exame estava quebrada. Eu realmente tive um baita de um susto. E aí, eu trabalhando numa reunião mediúnica, em um centro espírita pequenininho que tinha na Maralina, recebi um puxão de orelha, né, da equipe espiritual que me chamou no final da reunião e disse: tá vendo, meu filho, como são as coisas? A teoria na prática é outra. Quando você fala na palestra sobre isso de ser desapegado, de não ter medo de morrer, é muito fácil na teoria, mas na prática é diferente. E aí a gente vai gradativamente se assenhorando dessa verdade e percebendo a realidade. Realmente é diferente. O tema da morte sempre me interessou. Eu me lembro que ainda adolescente eu gostava de pesquisar a esse respeito, pesquisando, né, nas enciclopédias, né? Volta e meia eu estava em biblioteca e aí eu ia para enciclopédias as mais variadas para poder estudar essa temática. E foi pouco tempo depois disso, quando entrei na faculdade, que eu fui saber a respeito da ciência que estuda. Tem uma ciência que estuda a morte, que é a tanatologia. Aí lá vai Danilo estudar tanatologia. Eu tive nas mãos com um material produzido pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, que muito recentemente, inclusive, eu descobri que ela faz parte, melhor dizendo, da equipe de ninguém menos do que Joana de Ângeles. Olha que interessante. Ela faz parte da equipe espiritual que assessora Joana de Ângeles.
Poxa vida, hein? Pois bem, doutora Elizabeth Kubler-Ross vai trazer justamente um olhar diferenciado sobre a morte. Ela vai fazer como? Ela vai estudar pacientes terminais. E daí surge o seu primeiro livro. O primeiro livro dela é chamado Sobre a Morte e o Morrer. É um livro maravilhoso, é um livro denso, é um livro interessantíssimo, mas que vai trazer entrevistas que ela fez e analisou com pacientes terminais. Ela perguntava ao paciente terminal como é para ele estar morrendo. Porque o fato de estar morrendo ali, o paciente terminal realmente estava à beira do leito de morte. Como é para essas pessoas estarem à beira do leito de morte? Então, ela foi fazendo um compilado de respostas e ela percebeu algumas coisas. Uma das coisas que eu acho mais interessantes do que ela percebeu é que quando a gente está prestes a morrer, a gente não se preocupa. Ah, eu devia ter comprado ações. Ah, eu devia ter investido na bolsa. Ou eu devia ter feito debentures. Não, não tem. A gente não tem esse tipo de preocupação. Botado dinheiro na poupança, a gente não se preocupa. Comprado tal casa, não, a gente não se preocupa com isso, não. A gente se preocupa se o outro vai ficar bem com a nossa partida. A gente se preocupa de rever, de falar com quem a gente não estava falando, é de fazer com que as pessoas se falem, é de resgatar os relacionamentos. A gente se preocupa com a qualidade dos relacionamentos. A gente se preocupa, na verdade, com o que é essencial. E eu gosto muito da fala de Antoine de Saint-Exupéry, no seu livro mais famoso, né? Que é O Pequeno Príncipe, quando ele diz que o essencial é invisível aos olhos. E ainda bate o martelo no final, dizendo que só se enxerga bem com o coração. E aí, nesse momento, é que a gente vai verdadeiramente se questionar: o que é essencial na minha vida? A gente diz assim, o trabalho e tudo mais, não sei o quê. Aí a gente se esmera para poder trabalhar e fazer e acontecer, mas aí tem um prazo que você tem que entregar um documento, um relatório, tal dia, amanhã. Era para ter sido entregue anteontem, mas você vai entregar amanhã. Aí sua mãe liga e diz assim, meu filho, eu estou passando mal, vem aqui agora me levar para o hospital. Na mesma hora, o trabalho vira algo secundário, porque a saúde da sua mãe vira prioridade, é essencial. Então, nesse instante é que a gente vai ver o que é que realmente é essencial nas nossas vidas, o que realmente faz a grande diferença na nossa existência. Como é que a gente vai verdadeiramente lidar com a circunstância premente da necessidade da nossa ação, da nossa atuação imediata, é naquele instante ali. Eu lembro também de uma palestra que Carl Rogers, famoso psicólogo norte-americano, coloca que certa feita um aluno dele estava aguardando para atender um paciente que vinha de uma outra cidade. Uma cidade que era um pouco distante, algo em torno de 2 horas e meia de viagem, e aquele paciente vinha só para fazer aquela consulta. Só que pouco tempo antes do paciente chegar, aquele rapaz, aquele aluno de Carl Rogers, recebe uma ligação telefônica. Era sua esposa dizendo que estava indo para o hospital com o filho, porque o filho havia sofrido um acidente doméstico e precisava de atenção imediata. Ele então ficou angustiado porque ele tinha a demanda do filho, que era uma coisa imediata, e ele tinha também a demanda do paciente que vinha de um lugar distante, com uma temática de vida difícil, com uma circunstância terrível realmente, ele como psicólogo para atender ali aquela circunstância. E aí, o que ele faria? Como é que ele faria? Ele então decidiu que iria atender o paciente, eram apenas 50 minutos, e depois correria para o hospital para dar o suporte para a esposa, que já estava sendo acompanhada lá. Então, o decorrer da consulta acontece, e aí, em um determinado momento, o psicólogo
interrompe a consulta e diz: desculpe, eu não estou conseguindo ouvir sequer uma palavra do que você está me dizendo, porque, na verdade, minha esposa me ligou alguns minutos antes da sua chegada para informar que meu filho havia sofrido um acidente e que ela estava levando ele para o hospital. Então, eu estou tentando te escutar, mas a minha mente está apenas focada nesse fato. Eu peço perdão, mas eu não tenho condição de continuar a te atender. E aí o paciente disse: ah, então é você. Eu pensei que era eu. Olha só, a sua mente, quando está focada no que é essencial, você não vai conseguir desfocar isso. E naquele momento, através de uma comunicação não verbal, o paciente percebeu que o psicólogo não estava naquele momento presente. O psicólogo não estava ali naquele momento. O paciente interpretou que era algo nele, era algum problema nele próprio e não no psicólogo. Mas, na verdade, era o psicólogo que não estava presente, porque, como eu disse, o essencial é invisível aos olhos. E a gente precisa verdadeiramente dar atenção ao que realmente é essencial. Muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar, né, esse axiograma, que é justamente essa listinha do que é essencial nas nossas vidas. Vocês já fizeram seu axiograma? Como é seu axiograma? O que está lá em cima, no topo da lista? O que é mais importante que todo o resto? Então é importante que a gente realmente volta e meia se pergunte, porque é crucial que a gente se lembre que inevitavelmente a gente vai desencarnar. Aí, certa feita, perguntaram para Raul Teixeira se a morte é uma libertação. E Raul Teixeira balançou a cabeça dizendo que não. Eu até, quando vi ele falando isso, eu fiquei assim, como assim? Não. Aí ele diz, não, a morte só é uma libertação para quem viveu se libertando. Para quem viveu se aprisionando, a morte será um aprisionamento. E o pior aprisionamento de todos é o que acontece nas nossas mentes, com as barras mentais. E é exatamente isso que muitas vezes a gente se esquece. Como diz Joana de Ângeles, morre-se como se vive. Precisamos ir gradativamente tomando para nós a responsabilidade de ter um bom morrer. Por quê? Porque vamos gradativamente desconstruindo a nossa visão equivocada sobre o que é o viver. Morre-se como se vive. Quando a gente analisa uma obra como, por exemplo, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a gente vai ter ali inúmeros exemplos maravilhosos, é bom que se diga, de situações para o nosso aprimoramento. Vamos lentamente, gradativamente, percebendo experiências pessoais interessantíssimas para a nossa busca, que é suprema, que é a busca da vida imortal, a busca da vida em abundância, que todos nós precisamos ir gradativamente construindo. É preciso que a gente vá lentamente tomando consciência de que a vida não é só esse cultivo à imagem que a gente vive, nesses tempos funestos nos quais a gente, buscando likes, a gente perde a si mesmo. Não é verdade? A gente, infelizmente, buscando seguidores, a gente acaba deixando de ser quem é. É uma coisa que volta e meia eu falo para meus alunos, eu falo nas palestras também, né, de que a gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. E é preciso que a gente verdadeiramente vá tomando consciência daquilo que verdadeiramente a gente é.
que a gente é? O que a gente leva da vida? O que se leva da vida é a vida que se leva, como diz a música, não é verdade? Então é preciso ir gradativamente se libertando para lidar com naturalidade com o fenômeno da morte. Aí eu trago aqui uma outra passagem do Livro dos Espíritos, lá na questão de número 150, e aí eu convido também que se leia, porque eu não vou ler aqui, a questão de número 150A. Na 150 está lá escrito: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E aí o que é que os espíritos respondem? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, nós mantemos a nossa individualidade. Isso é absolutamente crucial para que a gente vá gradativamente tomando consciência de que o processo de desencarnação vai, sem dúvida alguma, nos levar de regresso ao nosso mundo verdadeiro. A vida de verdade é a do lado de lá, é a do plano espiritual, é a vida maior. É a vida. Nesse espiritismo fala que tem várias vidas. É interessante as falas que falam isso, porque eu sempre me contraponho a essa fala. Quando a gente vai ler o capítulo que fala sobre esse tema no Livro dos Espíritos, a gente vai ver pluralidade das existências, não é pluralidade das vidas. Não são várias vidas. São várias existências corporais. A vida é uma só, que é a vida imortal. É a vida eterna. Isso é importante a gente deixar bem claro, né? Que a gente não tem várias vidas, só tem uma. Só que a gente tem várias encarnações. Tanto assim que vamos evoluindo a cada encarnação, se é assim, verdadeiramente, a gente se afinizar a fazer. E se a gente, inclusive, quer fazer esse processo de maneira consciente e deliberada, a gente acelera o processo. Que a gente vai evoluir inexoravelmente. Vamos evoluir, mesmo que a gente não queira. Mas se a gente possibilita que o processo aconteça de maneira consciente, racional, de maneira deliberada, é muito melhor, né, gente? É muito melhor porque a gente ajuda o processo a acontecer. Quanto mais a gente resiste, como diz Carl Gustav Jung, né? Aquilo a que você resiste, persiste. Então, quanto mais a gente resiste ao processo de amadurecimento, mais a gente se vê na necessidade de amadurecimento. Mais a gente quebra a cara. E, novamente, eu falo, a gente não está aqui fazendo apologia ao sofrimento. Não estamos, vida, ó céus, ó azar, vamos sofrer, que sofrer é bom. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui, na verdade, como diz a música de Almir Sater, que é preciso chuva para florir. Que é preciso que venha primeiro o inverno para depois termos a primavera. E que são fases absolutamente necessárias no processo. E a gente não pode simplesmente negar os benefícios que cada fase dessa traz. E por que a gente nega tanto no caso da doença? No caso da enfermidade, a gente devia, na verdade, abrir os ouvidos e os olhos para tentar entender o que é que aquela doença está trazendo para nosso crescimento. E a gente que é espírita, ainda assim, sendo espírita, muitas vezes nos mantemos nos nossos medos com relação à desencarnação. A gente fala muito a palavra desencarne, né? Só que sendo purista, a palavra desencarne seria um equívoco, né? Se a gente olhar no dicionário, desencarne é o que o magarefe, ou seja, o açougueiro faz quando arranca a carne do osso. Isso é desencarne. Na verdade, a palavra correta é desencarnação. Inclusive, podem fazer a pesquisa no Kardecpédia. Bota lá a palavra desencarne. Você vai ver que Kardec nunca usou essa palavra. Não existe essa palavra na codificação espírita. É desencarnação. A gente que tenta diminuir um pouquinho o tamanho das palavras na nossa pulsão preguiçosa, mas na verdade a palavra correta é desencarnação, né? E aí a gente acaba se esquecendo da necessidade de cuidar para que as pessoas tenham um bom fim de vida.
Sim, a gente precisa pensar nisso. Porque as pessoas vão desencarnar. Se elas puderem desencarnar com paz na consciência, com tranquilidade no coração, com um ambiente minimamente confortável, com uma dor minorada por conta do uso de medicações, melhor. Vai ser bom para a pessoa. Diante da terminalidade, hoje em dia a gente usa o termo cuidados paliativos. A palavra paliativo vem de pallium, que durante a Idade Média era o nome de uma capa usada pelos cavaleiros que iam para as cruzadas. Eles usavam essa capa que protegia eles das intempéries. Pois bem, o cuidado paliativo é isso, é botar um cobertor para que a pessoa tenha uma morte minimamente humanizada. Porque a gente tem algumas estratégias, né? Dentro da tanatologia, a gente percebe o quê? Que existe a eutanásia, que é o que geralmente as pessoas falam quando falam sobre isso, dizendo que é um jeito misericordioso de ajudar a pessoa a morrer. Abrevia-se a morte da pessoa para que ela não sofra tanto. Só que no olhar espírita, isso é um grande equívoco. Porque quem sabe, nesse último momento de vida, quanto de reflexão e de crescimento essa pessoa, esse espírito encarnado não teria. Então, por conta disso, nós espíritas não nos utilizamos dessa ferramenta da eutanásia, justamente por ser uma morte abreviada. Então, no olhar espírita, levando inclusive as reflexões de Emmanuel no livro Consolador, que a eutanásia se configura como sendo um assassinato, usando palavras sem muitos arrodeios, né? É um assassinato porque abrevia instantes da morte da pessoa, que ela poderia ter uma reflexão ali naqueles instantes. Pois bem, além da eutanásia, existe também a distanásia. O que é distanásia? É o ímpeto de manter a pessoa viva a todo custo, mesmo que isso custe dela qualidade de vida, mesmo que isso custe dela a impossibilidade de conversar, se comunicar, e a pessoa fica ali muitas vezes apenas viva porque com o auxílio de máquinas. E prolongando muitas vezes o processo de sofrimento, porque se nega a possibilidade de que ela desencarne. Então isso a gente dá o nome de distanásia, que é uma tentativa de manter a pessoa viva a todo custo. Contudo, isso pode se configurar também como um dano, porque a pessoa está sendo levada a prolongar uma dor, um sofrimento, muitas vezes desnecessariamente, sem nenhum tipo de qualidade ou perspectiva de mudança. E temos também uma terceira opção, uma terceira via, que tem sido bastante debatida, que é a ortotanásia. O que é ortotanásia? A palavra ortotanásia levaria a uma interpretação muito clara de que é a morte no tempo certo. É uma morte humanizada. É uma morte em que a pessoa vai ter a possibilidade de lidar com sua terminalidade de maneira mais amorosa, sem qualquer tipo de forçação de barra, nem para antecipar a morte dela e tampouco para prolongar desnecessariamente a morte dela. É apenas possibilitado uma morte sem dor, uma morte com o mínimo de sofrimento. E aí ela vai ter uma morte natural. Aí seria também uma forma de interpretar o termo ortotanásia, morte natural. Então, é lidar com a outra maneira de ver. A pessoa, por exemplo, em vez de morrer no ambiente impessoal, como um hospital, é chamada a voltar aos seus, para que morra em casa, em paz. Na sua rocinha, no seu sítio, na sua casinha, ou junto dos que ama, numa situação muito mais amorosa, muito mais... Então, é uma possibilidade de leitura do fenômeno da ortotanásia. Então, é uma outra forma de lidar. E aí eu lembro de Elizabeth Kubler-Ross, quando vai dizer
que muitas vezes pessoas que são muito controladoras, apesar do senso de religiosidade e espiritualidade, tendem a ter medo de morrer. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Se tocou aí, se mexeu com você, aí não é comigo, tá? Elizabeth Kubler-Ross que falou isso, tá? Que você, sendo muito controlador, geralmente vai ter medo de morrer. E aí eu vejo isso de uma maneira bem interessante na prática clínica, né? Quando eu atendo pessoas com pânico, transtorno de pânico. Só se descontrola quem controla. É bem comum a gente ver esse perfil, né, do medo de morrer, que é uma das principais características do transtorno de pânico. Né? Medo de morrer, medo de enlouquecer. Mas são geralmente pessoas com um perfil de personalidade extremamente controladora. Então é preciso abdicar do controle. É preciso ampliar horizontes. É preciso verdadeiramente alargar olhares com relação a isso. Porque no fundo, a gente não tem controle de nada. No fundo, a gente precisa ir realmente levar às últimas consequências aquela frase que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra como nos céus. E aí, dá para entregar sua vida à vontade do alto? É possível verdadeiramente viver a vontade de Deus estando encarnado? Porque o convite é esse. Aliás, o convite da noite é esse. Que a gente consiga identificar qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas e vá gradativamente vivendo isso. Eu lembro da história de Santa Teresa de Lisieux, Teresinha de Lisieux, que ela fala justamente de uma maneira muito interessante. Ela diz o quê? Que por mim eu não posso me tornar santa. Mas Deus, que tudo quer, que tudo pode, Deus pode querer que eu seja santa. Então deixa eu agir como se Ele quisesse. E aí vai trabalhar nisso, justamente em viver uma vida em santidade. A gente vai gradativamente tomando consciência disso e vai crescendo. Diante da possibilidade da morte, a gente tem diversas reações. Doutora Elizabeth Kubler-Ross vai colocar de uma maneira muito interessante os achados dela com relação a essa temática, de que as pessoas, quando sabem que vão morrer, geralmente elas passam por 5 fases. Pelo menos duas, ela diz assim, pelo menos duas dessas 5. Uma delas é quando a pessoa descobre que vai morrer, ela passa pela negação. Aí a segunda fase é a raiva. A terceira fase é a barganha, quando a gente fica barganhando com Deus ou com o universo a possibilidade de permanecer mais tempo. A quarta fase é a depressão, quando a gente constata a impossibilidade de barganhar. E a quinta fase é a aceitação. E é interessante nos textos dela, quando a gente vai ver, já no fim da vida dela, quando ela diz que seria interessante que as pessoas, constatando a terminalidade, fossem direto para a aceitação. Será que nós espíritas temos essa possibilidade de conseguir verdadeiramente, né, lidar com essa possibilidade aí de o conhecimento espírita fazer alguma diferença? E aí eu trago para terminar minha fala, uma fala dos espíritos, quando eles colocam na questão de número 165 de O Livro dos Espíritos. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que se tem quando a gente desencarna? E aí o que é que os espíritos respondem a Kardec? Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a confiança pura exercem maior influência. Como é que anda a sua prática do bem? Como é que anda a sua confiança? Então, o convite da noite é esse. Que diante da doença,
nós continuemos na prática do bem, diante da terminalidade, que nós confiemos no Deus que está sempre coordenando e nos lembrando o tempo todo que a doença em si é o remédio. Que as bênçãos do Cristo abracem os sinceros propósitos que nós agora acolhemos nos nossos corações. Vamos então elevar os nossos pensamentos na nossa oração de conclusão dos trabalhos da noite. Amantíssimo Mestre Jesus, divino pastor de nossas almas, tu que descestes das mais altas constelações para o solo dos nossos corações, planta aí a semente do teu evangelho, para que daí nasça uma frondosa árvore a nos oferecer sombra e frutos, propagando das suas sementes a todos que cruzarem os seus caminhos. Alumia nossas consciências, a fim de que consigamos perceber o sentido das nossas existências e consigamos verdadeiramente fazer com que a doutrina espírita faça sentido nelas. Que as tuas bênçãos possam ser por nossas mãos multiplicadas. Que o teu amor possa ser percebido na nossa presença. Que assim seja. Um grande abraço a todos e a todas. Que Jesus nos ilumine sempre. Até breve, até a próxima, com fé em Deus.